Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai começar uma série nova no canal que é Renda Extra com Fundos Imobiliários. O quanto você precisa ter investido para receber R$ 500 por mês em MXRF11, que vai ser o primeiro ativo que nós vamos falar aqui na série. Não tinha como começar por outro fundo imobiliário, pois se você digitar fundos imobiliários, o primeiro que vem aí é o MXRF11 devido à sua grande popularidade. Mas a gente só não vai fazer aquela continha de padaria, de pegar o último dividendo, montar uma planilhinha e vai dar X mil reais. Não, a gente vai analisar todo o relatório gerencial de diversos ativos, isso mesmo. E se você quiser que o próximo ativo seja o seu, deixe ele aqui nos comentários. E no final de tudo, a gente vai preencher uma planilha bem legal para fazer um acompanhamento geral dessa série, onde eu vou ficar atualizando os dados dela para manter vocês sempre atualizados. E o link dela vai estar aqui no nosso grupo do Telegram. Então, deixa aqui nos comentários qual o próximo ativo que você quer que a gente faça a análise completa. Mas antes de mais nada, se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Vinícius e aqui a gente vai falar sempre sobre finanças e investimentos. Então, se você quiser fazer parte aí da nossa jornada, se inscreva, deixa o like e ativa o sininho para não perder nada. E não esquece, comenta aqui o próximo fundo imobiliário que você quer que a gente faça essa análise completasse. Então, sem enrolação, vamos para a análise do MXRF11. Bom, na data que eu estou gravando esse vídeo aqui, ele está saindo por volta de R$10,93. Ele está numa pequena desvalorização, mas o preço dele está andando bem de lado. É um fundo que atingiu R$9,72 há bastante tempo. A gente não vê esse fundo abaixo dos R$10, eu acho que desde o começo do ano, e também bateu as suas máximas aí de R$11,12. Com esse preço, ele está entregando dividend yield de 12,17%, que é um dividendo muito bom, que se a gente fizer todos os cálculos matemáticos aí corretos, ele paga mais do que a renda fixa, porque a gente não paga imposto de renda quando a gente recebe rendimentos de fundos imobiliários. Tá aí o pulo do gato para a gente começar a montar a nossa renda extra. E como a gente pode ver aqui, ele teve também uma grande valorização na sua cota nos últimos 12 meses. Se a gente descer aqui um pouquinho no site da Status Invest, a gente tem mais alguns indicadores bem interessantes, que é o valor patrimonial por cota. Se você não sabe o que é isso, eu fiz um vídeo bem explicativo, que eu vou deixar passando aqui em cima e também na descrição desse vídeo para você entender o que é esse indicador, porque ele é muito importante e às vezes ele é analisado de forma errada. Então ele está com o seu P sobre VP, que é o seu preço sobre valor patrimonial, de 1,09. E para fundo de papel, uma das métricas importantes é que esteja ou igual a 1 ou menor que 1, para que você compre esse ativo com certo desconto. É um fundo com maior número de cotistas, não para de crescer, está para chegar em 1 milhão de cotistas e tem uma liquidez média diária de mais de 12 milhões de reais. Isso facilita negociações de grandes valores, facilita você comprar e vender esse ativo de forma mais rápida, né? Quando a gente tem um imóvel, a gente demora para vender. Então, por isso que a liquidez nos fundos imobiliários o torna esse investimento um pouco mais dinâmico nesse quesito. É bem interessante essa parte. Como último rendimento, o MXRF11 aqui anunciou 11 centavos, com a sua cotação base a R$ 11,07, o que nos gera um yield aí de 0,99%, quase 1% aí ao mês, que vai ser pago no dia 16 de outubro. Comenta aqui se você é cotista do MXRF11, se vai receber dividendos esse mês, ou se você pretende começar a investir em fundos imobiliários também. A gente pode olhar aqui também no gráfico dos dividendos, que ele vinha pagando aqui uma constante e agora apresentou uma queda nesses últimos 2 meses para 11 centavos. Ele vinha entregando 12 centavos desde fevereiro e esses últimos 2 meses ele teve uma queda, e a gente até vai ver o motivo disso no relatório gerencial, que é para onde a gente vai agora. Pessoal, aqui eu estou dentro do último relatório gerencial aqui do fundo imobiliário MXRF11. Aqui a gente tem todo o detalhamento, tudo que o gestor faz, as movimentações financeiras, e isso é muito importante para que a gente saiba aonde a gente está investindo a nossa grana. E aqui a gente tem umas informações também bem legais. Esse fundo teve seu início lá em 2012. Quem pensa que isso é uma indústria recente, é recente comparado aí a algumas ações, mas já é uma indústria que vem caminhando com mais de 10 anos. Tem gente que não gosta de fundos imobiliários. Eu acho muito interessante para que você monte uma carteira diversificada, porque fundos imobiliários geram o que a gente chama de fluxo de caixa. Eles te entregam rendimentos aí todos os meses para que você aumente os seus aportes e assim faça a sua bola de neve girar cada vez mais rápida.
Como a gente pode ver aqui, ele repete algumas informações, ele tem um patrimônio líquido aqui bilionário, o valor patrimonial por cota é de R$10, e aqui a gente tem as informações das últimas movimentações. Para quem não sabe, o MXRF11 fez uma emissão, ou seja, ele fez uma promoção para os cotistas, o que a gente chama de subscrição, onde quem era cotista tinha o direito de comprar cotas mais baratas do que estava sendo negociado no mercado, e aqui ele informa que já terminou de realizar toda a alocação dos recursos da 8ª emissão de cota desse fundo imobiliário. Significa que todo aquele dinheiro que o fundo imobiliário captou, ele já alocou, e provavelmente a gente vai ver aí o fundo movimentando mais grana, o que gera mais valor para nós cotistas. Outro ponto bem interessante que eu achei aqui é sobre a reserva, né? Que mesmo com todas essas movimentações, algumas quedas que a gente já estava prevendo aí, graças a começo da corte da taxa de juros, ele ainda tem uma reserva de 0,7 centavos por cota. Então o fundo ainda tem uma reserva em caixa, o que é muito importante. Outro ponto bem interessante desse último relatório gerencial, é o que nos chama um pouquinho a atenção, é que se a gente puder observar aqui, a parte do resultado desse último mês, ele foi um pouco abaixo e o fundo acabou distribuindo um pouquinho do seu caixa, né? O fundo gerou aí praticamente aí 0,094 centavos e distribuiu aqui 11 centavos por mês. Então o fundo aí já não conseguiu gerar toda aquela receita que ele vinha gerando aí nos últimos meses e teve que queimar um pouquinho de caixa para manter o patamar de dividendos, tá? Normalmente a gestão que trabalha, eles sempre fazem esse tipo de movimentação, mas é bom a gente ficar atento porque já diminuiu aquela reserva que estava maior nos últimos relatórios gerenciais. O fundo imobiliário tem a sua alocação atual com 77% em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, é para quem ele empresta o dinheiro. O fundo de papel ele serve para emprestar dinheiro e receber juros. Tem aqui 5% em permutas financeiras, 15% em cotas de outros fundos imobiliários e o caixa aqui caiu para 3%. Se não me engano, no último relatório gerencial esse caixa estava em 5%, depois eu vou até conferir e falo para vocês. Fora isso, a gente pode ver que o investimento de todo esse fundo imobiliário está dividido em 21% para o setor residencial, aqui os 3% em caixa, 50% em crédito corporativo e 27% para o comercial. E mais abaixo a gente tem aqui todos os fundos em que este fundo imobiliário investe. Então ele é um fundo imobiliário híbrido, né? Além dele ter os CRIs como grande parte do seu portfólio, ele também investe em outros fundos imobiliários. A gente pode ver aqui todos os fundos em que ele tem participação, o Galg 11, alguns fundos bem conhecidos aí do pessoal, HG RS11, o Game 11 também, que é um outro fundo de papel, a HGLG, e aqui nesses outros tem mais alguns outros fundos imobiliários também. Aqui é um ponto muito interessante, o que você precisa ter bastante conhecimento, que é como são taxados, aí, como são indexados os CRIs da carteira desses fundos imobiliários. A gente está vivendo um momento de corta de juros, então tudo que é atrelado ao CDI, ou seja, que é equiparado à taxa Selic, vai sofrer uma redução e, consequentemente, vai gerar menos retorno para o fundo imobiliário. Só que, como a gente pode ver aqui, 62% do portfólio do MXRF11 ele está atrelado ao IPCA+, ou seja, ele está atrelado à inflação, que a gente sabe que no Brasil também não é baixa. Então, provavelmente a gente vai continuar tendo um fluxo de caixa bom, e 37% atrelado ao CDI, em sua grande maioria. Depois a gente tem os pré-fixados e um IGPM+, também aqui, que a gente pode considerar como inflação. Então, esse aqui é todo o portfólio do MXRF11. A gente pode olhar aqui todos os certificados de recebíveis, ou seja, para quem ele emprestou a grana. E o mais legal desses fundos, quando a gente pega um fundo bem estruturado, como o MXRF11, a gente não vê taxas tão absurdas. Então, por isso que a gente vê um fundo que é muito querido, que é muito bem estruturado e que não dá dor de cabeça para o cotista, né? Como a gente viu outros fundos que estavam pagando muitos dividendos, né, no passado, só que agora estão sofrendo e caindo muito, né? Porque não estão conseguindo, né, equiparar aí, porque a economia, tem muita coisa que afeta aí, principalmente porque a gente está emprestando dinheiro para uma empresa. Essa empresa sofre com a economia, acaba não pagando o fundo imobiliário, que acaba não pagando a gente. E aí vira uma bola de neve reversa, né? A gente começa a ver o nosso patrimônio derreter de uma forma que a gente não precisa. E se a gente quer fundo imobiliário para gerar fluxo de caixa para a gente quer segurança, e
e é isso que o MXRF11 vem entregando aí para os cotistas desde 2012. Eu não conheço ninguém que tenha se arrependido de comprar MXRF11. Se você conhecer, deixa aqui nos comentários também. E aqui tem o detalhamento de cada certificado, né? Tudo ele explica, as empresas. Então, o relatório gerencial é muito importante se você quiser fazer uma análise bem mais profunda. Então, aqui a gente tem todas as informações que a gente precisa para saber aonde a gente está investindo o nosso dinheiro nesse fundo imobiliário de papel. E aqui eu preparei a famosa planilha que eu vou deixar disponível no nosso grupo do Telegram, onde a gente vai ter aqui o ticker do ativo. Então, o próximo ativo você deixa aqui nos comentários, a cotação atualizada, que vai vir direto aqui do Google Finance, o valor patrimonial, já estou fazendo aqui a conta do P sobre VP, o quanto que ele entregou de rendimento aí nos últimos 12 meses. Então, a média dos últimos 12 meses em dividendos é de 11 centavos, mesmo que o fundo tenha distribuído aí, ele vem numa média muito interessante, que se a gente puser aí uma continha rápida, né, o fundo custa menos de 11 reais e está entregando 11 centavos, é mais de 1% ao mês, o que está ótimo, porque como eu falei, os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. O último dividendo foi de 11 centavos, ele está entregando um yield médio aí de 12,17%, que está muito bom. E para que a gente tenha aí R$500 de renda extra, a gente precisa ter R$49.681,82 investidos nesse fundo imobiliário. Só que o mais legal dos fundos imobiliários é que você consegue começar a investir com pouco, né? E assim acumulando o seu patrimônio de forma gradativa, de forma diversificada e de forma mais segura, recebendo dividendos todos os meses e reaportando. E quando a gente atinge aí o Magic Number, que é o número que a gente precisa ir para que o próprio fundo imobiliário compre novas cotas para a gente, sem que o dinheiro saia do nosso bolso, a gente já começa a ver tudo isso girar de forma mais rápida. Agora, aproveita e comenta aqui, não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos, e se você gostar desse conteúdo, se inscreve, deixa o like, e até o próximo vídeo de renda extra com fundos imobiliários.